Salve pessoal, essa aqui é a leitura para os aquarianos para maio de 2026. Cara, bastante energia de água aqui rolando, pelo menos de centro, né? Bem interessante. A energia do mês para os aquarianos, ela tá com a Rainha de Copas como energia de centro, como energia principal aqui, tá? Essa ideia da Rainha de Copas, ela vai muito no sentido do que a gente sempre fala com o signo de Aquário, quanto a aquele sentimento de fraternidade universal. É um tipo de amor que não é um amor específico por uma pessoa, né? Ou por uma companhia, ou por um relacionamento afetivo, ou por alguém da família, ou alguém próximo. É uma coisa mais abrangente, porém também mais dispersa. Por ser mais dispersa, ela pode vir de uma forma mais sutil, no sentido de não ser muito intensa, no sentido de não ser um sentimento de intensidade, não é um sentimento de paixão, mas é um sentimento de fraternidade. A tendência é que esse sentimento ele esteja renovando o seu mundo interno de alguma forma, e isso, pelo que eu vejo, para a maioria de vocês, é algo que já está acontecendo no momento presente, tá? E isso pode ter sido startado, iniciado, engatilhado por alguma mudança de ciclo social ou por estar conhecendo coisas novas, por estar em movimento. Então, sabe aquela ideia de ciclo social desgastado, que às vezes pode ser por fofoca, por atrito, por incongruência com quem você é hoje ou por qualquer outra coisa? É como se você tivesse saído disso, você saiu do desgaste. E por ter saído de um desgaste que às vezes você você mesmo não estava reconhecendo ou não estava considerando anteriormente do jeito que ele é, você está entrando agora num ciclo de renovação, num ciclo de não, todo mundo, todas as pessoas são oportunidades novas, todos os ciclos a gente pode abraçar, tudo que está vindo ao meu redor eu posso me abrir para conhecer, né, me abrir para interagir de uma forma mais proeminente mesmo, e isso, essa renovação, apesar de Aquário ser um signo muito do social, mas que também tem os seus momentos de frieza e de distanciamento, isso está alimentando essa ideia daquilo que você tem dentro de você como o ideal, né? Como se fosse um ideal de vida, tipo, é um sentimento de, nossa, mas a humanidade precisava ser todo mundo uma fraternidade só. É claro que a gente não consegue abranger a humanidade inteira, mas você consegue viver sim essa energia aqui de uma forma mais colocada dentro dos ciclos aos quais você está frequentando, ou dentro dos ciclos aos quais você está mantendo um interesse maior nesse momento, nesse mês. Então, esse movimento, por um lado ele é muito bom, ele é muito prazeroso, por outro lado ele te deixa um pouquinho engatilhado, tá? Como se você ficasse mais ou menos num estado de alerta sobre onde é que isso vai levar. E aí, por ter tido já frustrações ou decepções com ciclos anteriores, com pessoas anteriores, vem aquela velha e boa coisa de quando a esmola é boa demais, os santos confiam. Então é como se você tivesse momentos de muita abertura, de muita expansão, de muito compartilhar, e em outros momentos você precisasse fazer o processo contrário, se fechar, de se restringir, de se isolar, para colocar suas ideias no lugar e para conseguir discernir se algo do passado realmente pode estar acontecendo no momento presente. Será que aquela pessoa ela tem um comportamento de uma pessoa que eu já conheci, né, que eu já sei como é que funciona aquele padrão e por aí vai? Então esses momentos, eles não são negativos, tá? É isso que você precisa reconhecer, porque talvez você entre com esse olhar de não, eu tô me restringindo ou eu tô colocando uma coisa negativa em cima de uma coisa positiva que tá acontecendo, e aí tende a vir uma ideia de auto-julgamento aqui no meio disso que tende a não contribuir com você em absolutamente nada. Então, quando esse tipo de engatilhamento acontecer, você precisa se permitir realmente se retirar e olhar para si, olhar para o seu mundo, olhar para o seu meio, com a clareza do que está acontecendo dentro de você, do que está representando essa energia de precisar do isolamento, para que esse reconhecimento aconteça e você possa definir com clareza se o que está diante de você no momento presente realmente é uma repetição de padrão ou se é algo novo, só que engatilhou algo que você já viveu no passado, tá? E aqui a gente tem como energia de base um 7 de copas, cara. O 7 de copas, ele é uma energia que ele pode ser muito boa, mas ele pode trazer muitas ilusões.
E aqui tá num sentido de realmente dessa abertura, né? Quando a gente tem dois caminhos só pela frente, é mais fácil de decidir, porque são menos elementos, né, para serem considerados. Se a gente tem 3, 4, 5, 7, 10, é muito mais difícil escolher com clareza. E aí, por estar num momento de muita abertura, é como se tivessem muitas possibilidades e existisse a possibilidade também das coisas se confundirem, daquilo que você achar que é caminho ou daquilo que você achar que é atalho, na verdade, ser atrapalho. Então eu acho esse é o ponto, é essa que é a questão. O que você olha aí para sua vida, que você olha para um caminho e pode achar que aquele caminho é um atalho. Às vezes é um atalho, às vezes não é. Né? Pode ser só um atrapalho mesmo, pode ser só um problema querendo se disfarçar como oportunidade, querendo seduzir você pela facilidade, e na verdade aquilo não é facilidade, aquilo é dificuldade, tá? Então essa que é a questão principal, é você perguntar sobre os atalhos que se apresentam na vida, nos caminhos, né, como um todo. Sejam com pessoas, sejam com oportunidades de trabalho, seja com o que for. Para cada um isso aqui vai encaixar de um jeito. Então, tem atalhos que são atalhos, mas todo atalho que se apresentar para você esse mês, você precisa se perguntar se aquilo é um atalho mesmo ou se aquilo é só uma sedução pela facilidade. Se for sedução pela facilidade, você já sabe, né? Vai dar problema. Inclusive aqui, a gente tem como aconselhamento para você durante o período desse mês, o 9 de paus. Tá vindo diretamente com essa energia do 7 de copas, tá? É o buscar não se sobrecarregar. Isso aqui para você hoje é importante, muito importante. Porque se você começar a se sobrecarregar, porque você decidiu, por exemplo, pegar um atalho e acabou furando o pneu, essa sobrecarga, ela tende a tirar um pouco de você esse ciclo tão positivo que você tá vivendo. E aí você tende a cair de novo no questionamento, se você não tá se iludindo, se não era tudo só coisa da sua cabeça, se esse ideal de vida que você realmente quer, se esse ideal que você pensa, essa coisa fraterna toda, não é só uma ilusão, porque a Terra é ruim, porque a humanidade é ruim, porque as pessoas são ruins, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí nisso, você comprometeu tudo de bom que poderia estar vindo para você. Tudo que já está disponível. E o que já é possível de ser manifestado nessa realidade, mesmo a humanidade tendo seus problemas, mesmo a Terra tendo seus problemas, mesmo você tendo seus problemas. Então, o ponto não é a sociedade, não são as pessoas, não é a Terra. É a forma como você olha pro que parece ser atalho. E às vezes não é atalho. É só isso. Tem que ficar de olho, tá? Arcano da Morte associado à Rainha de Ouros. Tem coisas aqui que você achava que eram ciclos que iam te trazer estabilidade material, que até vão, mas não da forma como você espera ou da forma como você estava trabalhando para ser. Isso aqui vai mudar, tá? Isso aqui não é para tirar de você alguma coisa. Isso aqui é para reformar. Você estava com uma certa diretriz sobre a forma como você precisa ter consistência na vida, no sentido de repetição mesmo, no sentido de dar conta das atividades do dia a dia, de dar conta do escopo de trabalho, de dar conta das suas metas pessoais e por aí vai. Você estava com uma ideia quanto a isso e você não está conseguindo perceber que essa ideia ela não está necessariamente alinhada com aquilo que realmente te leva adiante. Então a espiritualidade vai vir aqui cortando de forma definitiva aquilo que não vale a pena manter, tá? Então, quando vier alguma mudança aí nesse sentido, em algo que afete vida material, financeiro e profissional, ou fazer resultados, dar conta das suas metas, se lembre disso, né? A espiritualidade que está presente. Ela não está punindo você, ela está beneficiando. Tirando aí do seu ciclo, tirando do seu campo, do seu caminho, o que não ia servir para você no médio e longo prazo. Porque às vezes você está olhando só para o aqui e agora, nesse sentido, e a gente tem que olhar mesmo. Mas você não está vendo que ao longo do tempo, algumas das diretrizes que você tinha não iam servir. E aí você se dedicando a elas ia acabar sendo um tempo perdido. Então já está sendo retirado antes, justamente para te beneficiar, para que você possa construir de uma forma diferente, tá?
Falando em estabilidade, a gente tem um pouco de instabilidade interna quanto aos processos internos de autoconhecimento ou de transmutação, tá? Você tá a ponto de encerrar um ciclo aqui com você mesmo, com você mesmo, e pode ser algo repentino, que aconteça de um dia para a noite, um processo, enfim, talvez com um processo terapêutico ou talvez por resultado de coisas que você já fez anteriormente que ainda não tinham culminado, né, não tinham chegado num ápice. E a instabilidade, ela é um resultado de não saber exatamente ou não ter clareza total a princípio sobre como agir diante da vida, sendo que tem algo íntimo seu que ficou para trás. Porém, isso aqui vem de encontro ao arcano do Sol, que é a redescoberta interna, né? O Sol é a essência interna. Então está sendo tirada aí camadas do seu ego, camadas de aspectos mais densos do seu ser, ou camadas de coisas que não serviam para você e às vezes você já tinha até visto, mas ainda não tinha conseguido passar de fase, digamos assim. E agora você consegue, tá? Então essa instabilidade, ela é temporária e ela é para te beneficiar no sentido de você vibrar a sua luz e estar em congruência com a sua essência.